Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Cheguei. E aí, gente? Tô ao vivo no Instagram e ao vivo no LinkedIn. E vamos embora para mais uma semana? Não descansei tanto quanto que eu queria nesse final de semana, mas foi. Volta às aulas hoje. Paulo Pessutti, bem-vindo no Insta. Tô de folga agora. Agora a gente vai entrar na rotina. Marisol Max, bem-vinde. Não sei, tem uma menina, uma menina. Vamos lá, minha gente. Tô entrando no LinkedIn pra ver se deu certo. Tá muito esquisito esse gerenciamento. Acho que eles estão tentando melhorar, mas ainda não demora pra entrar. Não sei o que tá rolando. Ah, agora foi. Foi. Estamos na nossa 20ª temporada falando sobre aplicação de inteligência artificial. Que você sabe que meu negócio é aplicação, é prática, é mão na massa. Eu não tô aqui pra ficar... Tá ruim essa luz aqui, né? Eu não tô aqui pra ficar enrolando vocês, dizendo, dá pra fazer, mas daí eu não digo como, sabe? Não é o objetivo. Então eu tô dizendo como fazer. E aí eu fiz uma primeira semana que foi uma base sobre inteligência artificial, sobre automação e tal. E agora a gente está olhando área por área de atuação por área de atuação, beleza? Aí nós falamos sobre RH, liderança e gestão de time, produto e tecnologia, marketing, vendas, comunicação. E aí hoje a gente finaliza essa parte da temporada que a gente está olhando área por área, falando sobre finanças, jurídico e outras áreas analíticas. Monique, bem-vinda no Instagram. Tô no LinkedIn, gente. Sejam bem-vindos, pessoal do LinkedIn. E no Instagram também ao vivo, tá? No Instagram, mariana.gaida. No LinkedIn, marigaida. E gravada no youtube.com/marigaida. Vamos lá? Vamos para nossas 3 dicas tradicionais. Em primeiro lugar, para que a gente pode usar a inteligência artificial para finanças, jurídico e áreas analíticas? Em primeiro lugar, automatizar a leitura e interpretação de contratos, relatórios e dados. Eu comentei com vocês na primeira semana que eu estava justamente... odeio revisar contrato. Chega uma hora que eu já tô tonta, eu não sei mais em que parágrafo que eu tô. Não é uma habilidade adquirida. Nem aprendi na faculdade e também, assim, não peguei gosto pela coisa, né? Quem é da área jurídica eu respeito muito. Viu uma vaga, seja bem-vindo. Eu respeito muito quem é da área jurídica porque eu fico tontinha analisando o contrato. Chega uma hora que eu não sei mais onde é que eu tô. Os termos usados em contrato também não são termos do meu dia a dia. Eu acho que a gente complica a comunicação, mas é jargão da área, né, gente? E como a área de tecnologia tem um monte de jargão, inclusive jargão que eu uso, termos e expressões que são muito próprios da área, eu não tô aqui para julgar o jargão dos outros, sabe? Se é usado jargão em contrato pela área jurídica, alguma motivação para isso existe, vocês podem ter certeza. Então, para mim, é um grande desafio ler e interpretar contratos, e eu uso muito a inteligência artificial para me ajudar com isso. Então, eu jogo lá e é bem interessante porque ele faz, inclusive, a avaliação assim, do risco para mim, se é um contrato meu, ou do risco para a empresa, se é um contrato para Ancover, Score, Work, seja bem-vindos, welcome. E eu tenho tido excelentes resultados. O que é importante? Eliminar informações sensíveis, né? Dados pessoais que possam ter no contrato, enfim, isso é muito importante. Então, retira, não precisa daquela parte ali, aquela parte inicial, sabe? Que é contratante contratada, ou contratado, né? Se é uma pessoa, ali vocês tiram os dados pessoais e aí peçam para a inteligência artificial ajudar vocês na leitura e na interpretação. O Gmail tá com uma ferramenta interessante para isso também, para resumir e-mail, vocês já viram? Que é o Gemini, né, pelo Gmail. E aí ele mostra lá em cima, assim, um quadrinho azul em destaque, que é o resumo do que foi dito naquele e-mail. Isso me ajuda muito também.
porque nem todo mundo nasceu, talvez eu também possa me incluir nesse grupo, com a habilidade de escrita perfeita de e-mail. Cada um tem um estilo de comunicação diferente, né? E-mail, eu gosto só de isso, blim, 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 abraços, Mari. Sabe? Eu não... em outros canais eu até escolho ser mais prolixa quando eu preciso dar um pouco mais de contexto. Mas em e-mail, em geral, eu sou bem direta. E tem gente que escreve um textão e vai, e volta, e troca, e não sei o que, sabe? E, enfim, tenho questões a respeito de e-mail. Relatórios e dados da mesma forma, né? Eu também comentei com vocês que a gente recebeu acesso para um dashboard da pesquisa de clima que a gente fez pelo Great Place to Work pela primeira vez aqui para Vancouver, né? Excelente, gente, excelente. Para que a gente pode usar a inteligência artificial ainda assim? Para pegar todas as respostas abertas, as dissertativas, né? Que as pessoas responderam ali, frases, textinhos, e identificar, me indique aí os principais... 5 principais tópicos da insatisfação que as pessoas demonstraram através desses comentários. Aí ele faz o resumo. E me indique comentários que você considera que são pontos de atenção. Aí ele indica lá também, sabe? E aí, me indica um plano de ação de acordo com, né, e tudo mais. Pronto, tá feito o trabalho, né? Tanto de análise quanto da interpretação dos resultados. Dá para confiar 100%? Nunca, né, gente? Nem na inteligência artificial, nem na humana. Tem erro humano e tem erro da inteligência artificial também. Então, se tiver um resultado ali muito esquisito, muito fora do padrão, voltem nos dados, deem uma olhada. Contrato a mesma coisa. Se tá muito esquisito, eu sou uma pessoa de RH, né? E sei mais de tecnologia do que jurídico, com certeza, sendo uma profissional de RH. Então, o contrato, por exemplo, dependendo do contrato, eu não me arrisco a tocar um contrato sozinha, né? A gente tem aqui na Vancouver, a gente tem um escritório jurídico que nos apoia, externo, e quando a empresa tem jurídico dentro da empresa, busquem esse apoio. É para isso que existe o direito empresarial. Para isso que existe escritório especializado em direito empresarial, que dá apoio, né, nas empresas. Então, tome muito cuidado. Mas eu fiz recentemente, por exemplo, análise do meu contrato de aluguel pelo ChatGPT. Excelente, tá? Não tenho do que reclamar, foi ótimo. Segundo ponto, criar simulações. Para que pode ser usada a inteligência artificial? Para criar simulações financeiras e análises comparativas. A área de FP&A, Financial Planning and Analysis, deixa eu botar aqui no Google para pegar a definição para vocês que eu gosto. É uma função estratégica dentro do departamento financeiro focada em ajudar a liderança a tomar decisões baseadas em dados. As atividades incluem orçamentos, previsões, análise de desempenho, planejamento estratégico e modelagem financeira, visando o futuro e a lucratividade da empresa. O analista da FP&A, ele sabe, por exemplo, se a empresa está aberta ao risco ou se é uma empresa que prefere um modelo financeiro mais conservador. Vou dizer para você, vou trazer para mim a realidade em RH. Às vezes, dependendo do momento da empresa, a gente só contrata um funcionário novo quando o cliente que esse funcionário vai atender já está em casa. Tipo assim, não vou contar com o ovo dentro da galinha. Só vou chamar o cara e assumir essa responsabilidade financeira por esse cara quando o cara já estiver dentro de casa. Mas pode ser que no momento mais confortável financeiramente, a empresa possa contratar para treinar, para quando o cliente entrar já ter uma pessoa pronta para atendê-lo. Por exemplo, tá? Tô trazendo um exemplo aqui genérico para vocês, hipotético. O que isso reflete no trabalho do analista da FP&A? Se ele sabe que a empresa só contrata quando o cliente já está em casa, ele sabe que existe um trigger, um gatilho para contratação. Essa pessoa que a gente só vai contratar quando entrar o cliente, ou quando a gente bater tanto de faturamento mensal, de receita mensal. Porque antes disso a gente pode correr o risco de não ter para pagar esse cara. Esse é o exemplo. Em que esse cara se baseou para dar essa sugestão para o CEO? Relatórios, reportes, indicadores financeiros, indicadores nesse caso do RH, indicadores de vendas.
Qual é a probabilidade que a gente tem de fechar esse cliente? Aí a gente vai lá, conversa com o pessoal de vendas e consegue ter acesso a essa informação. Mila, Apolo, Vitor, Awad, sejam muito bem-vindos no Instagram, gente. Então a gente vai lá, conversa com a área comercial e a gente analisa a probabilidade desse lead, que a gente chama, essa empresa ou pessoa, vir a se tornar um cliente. Se for alto, tipo, não, a gente já tá na assinatura do contrato. Aí podemos correr o risco de, então, já contratar a pessoa que vai atender aquele cliente, por exemplo, né? Para que o analista da FP&A precisa? De dados históricos, previsões, né, do que vai acontecer daqui nos próximos meses. E ele pode pegar tudo isso e jogar isso no chat GPT, por exemplo, Gemini, ou qual inteligência artificial que for, e dizer assim, de acordo com esses dados e com essa previsão do que vai acontecer nas próximas semanas, me recomenda um plano A, B e C para essas contratações aqui. Ou recomendações financeiras, plano A, B e C também, né? Daí ele vai colocar lá quais são os triggers, né? Se isso aqui acontecer, isso aqui pode liberar. Se isso aqui depende disso aqui, não sei o que, vai... Então é para isso que a gente pode usar. Porque a gente, por experiência, Marcelo Bracê, seja bem-vindo, a gente, por experiência, a gente consegue fazer boas recomendações, né? Eu já tenho horas de voo fazendo isso aqui, eu consigo dizer o que já prever mais ou menos o que vai acontecer, porque eu já vivi essas situações antes. Mas se for uma coisa completamente nova, ou se tu for um profissional que está começando na área, mesmo pessoas com experiência, às vezes a gente esquece, tá? Às vezes a gente esquece das situações, tipo, foi um perrengue lá, mas eu venci, passou e vida que segue, esqueci. A inteligência artificial não vai esquecer. Ela vai complementar as opções, as alternativas que tu já tinha feito, já tinha pensado. Então, acho que o bacana da inteligência artificial, ela não deixa de esquecer de nada. Revisão de contrato, para quem é do jurídico, nada passa, sabe? Mas é que tem uma lei aqui, pode ser que a inteligência artificial traga isso, tá? Vou dar o exemplo do meu contrato de aluguel. Tem uma lei do inquilinato, que não sei o que não precisa pintar o apartamento. Vocês já viram isso? Eu ouvi falar nisso, mas aí eu acabei pintando o apartamento que eu me mudei. Que não precisa pintar o apartamento para devolver, uma coisa assim. Sei lá, daí eu, né? Claro, eu pior ainda que não sei, mas às vezes a pessoa do jurídico ela não lembra, ou ela não leu sobre aquela atualização, ou saiu muito recente, né? Aí, claro, lei, principalmente, qualquer tipo de regulação jurídica, Henrique, seja muito bem-vindo, tem que fazer o double check, né, gente? Tem que conferir antes de repassar para frente uma decisão. Vamos manter a inteligência humana ativa, isso é importante, tá? E para o financeiro, criar simulações através da inteligência artificial nos garantem, boa tarde, Henrique, seja bem-vindo, nos garantem que a gente consiga fazer simulações, cenários, vários cenários com plano A, B, C, e inclusive fazer análises comparativas entre esses planos, por exemplo, né? Onde é que eu corro mais risco? No A, no B ou no C? Mas onde é que eu ganho mais? E aí é uma decisão que a diretoria da empresa vai tomar, né? Não, vamos lá, vamos embora, que a gente está confiando aqui no que vai acontecer em relação a esses clientes, vamos assumir o risco, vamos contratar antes, por exemplo, né? Pode acontecer. Em terceiro lugar, para a gente finalizar nosso encontro de hoje, para que finanças jurídicas e áreas analíticas podem usar IA? Para padronizar controles, indicadores e relatórios executivos. Gente, para mim, uma das melhores coisas, tá? Eu aqui como Head de People da Uncover, mensalmente preciso reportar alguns números, né? É muito bom, inclusive, eu usar sempre o mesmo chat, que foi uma dica que eu dei para vocês na primeira semana, usar sempre o mesmo chat em que eu já escrevi para ele em outras oportunidades, porque dele eu coloco lá, os números desse mês foram esses aqui, aconteceu essa coisa que não tá aparecendo, não tá em destaque nos números, mas são situações de dia a dia, de rotina, situações de negócio que eu acho que podem estar influenciando esses números. Faça um comparativo em relação à análise que nós já fizemos, que eu fiz contigo no mês passado. Aí ele vai colocar lá, houve uma redução no indicador tal,
e possivelmente isso se deve ao fato de que tal, aí traz o fato que eu já dei para ele, que tem que optar bem, gente, tem que comandar bem, a gente ainda está na liderança desse negócio, é a gente que comanda, é a gente que conduz a inteligência artificial. Então, coloquem todas as informações para ter melhores resultados, né? É importante, não pode deixar passar. E aí vocês conseguem fazer um padrão. E aí todo mês vocês vão repassar informação e conhecimento, insights da mesma forma. Criando padrões, vocês criam acompanhamento, né? No meu caso aqui eu reporto para a diretoria da empresa. Então, o C-Level da empresa hoje sabe que é esperado de mim uma análise tal, porque no mês passado eu já fiz, eu consigo fazer o comparativo, a inteligência artificial pode me ajudar. Qualquer área, tá, gente? Eu tô trazendo para mim a realidade que eu consigo falar com propriedade. Mas qualquer área analítica pode usar para padronizar controles, indicadores, relatórios executivos. Que não é um negócio tão simples, né? Reportar não é um negócio simples. Principalmente quando tu não tem um sistema em que os indicadores são facilmente acessados, tu precisa gerar o indicador a partir de números diferentes, que estão em softwares diferentes, em planilhas diferentes. E a inteligência artificial pode ser excelente nesse sentido. Marcelo falou, a IA realmente nos garante uma confiança com base em diversos cenários. Ele usa no trabalho dele como dev, mas obviamente sempre dando double check para não ter riscos. E eu vou dizer, Marcelo, que normalmente o que viraliza é coisa que ninguém deu double check. A pessoa estava apertada de prazo ali, de muita coisa para fazer e não deu um double check. Ele falou, pois o pessoal costuma usar zero shot, one shot, mas não param para estudar few shot ou chain of thought, cadeia de pensamento, né? O prompt faz toda a diferença. Manente, seja bem-vindo. É isso. Tipo, o shot é tipo, eu vou fazer de qualquer jeito aqui. E não é assim, né? Tem que ser uma cadeia de pensamento, porque daí tu já treinou. Isso é machine learning, aprendizado de máquina. Tu já treinou o modelo, tu já treinou aquela inteligência, aquela máquina ali para ela saber do que tu tá falando, com que tom que tu tá falando, qual é o resultado que tu quer. O Ortolon falou lá no LinkedIn que já foi contratado uma vez e o cliente desistiu da consultoria. Mas ainda assim a empresa tentou encaminhar para outra e não deu certo. Isso acontece muito, né, Ortolon? Para consultoria, no caso de TI, para quem trabalha em agência e até mesmo para escritório jurídico, que é o que a gente está falando hoje, né? O escritório contratou ali um advogado para atender um cliente específico e tal, e o cliente desistiu do contrato. Vai fazer o que com esse cara? Acabou, não tem o que fazer. Acabou o contrato. Acontece também. Faz parte. Vambora, minha gente. Uma excelente semana para vocês. Amanhã eu tô de volta. E aí agora a gente vai começar uma série de 5 episódios na mesma temporada, falando sobre automação, produtividade e sofisticação. Porque o básico a gente já falou nesses primeiros 10 episódios. Agora a gente vai falar sobre sofisticação, tá? Impacto real, personalização, né? A gente já vai para um próximo estágio. Quem não acompanhou os episódios iniciais, vou subir para vocês no YouTube que eu tô atrasada, tá? Mas tem no meu feed do Instagram também, para quem tá comigo no LinkedIn ou para quem tá comigo no Instagram, mariana.gaida, tá lá nos meus reels, tem os episódios, os 10 episódios anteriores, pra gente nivelar conhecimento e daí começar a se aprofundar um pouquinho mais, beleza? Como sempre, foi um prazer imenso estar com vocês. A gente se vê amanhã à 1h da tarde. Muito obrigada, gente. Valeu. Muito obrigada pro pessoal do Instagram. Vejo vocês amanhã. Valeu.